Fala pessoal, tudo certo? Professor Fredão aqui do Mente Matemática para a resolução da questão 156 do Caderno Cinza do Enem 2020 impresso. Essa questão é uma questão de probabilidade, tá? Que ela foi inclusive anulada lá na prova do Enem. Vocês vão entender um pouco melhor a discussão do porquê dela ter sido anulada quando a gente estiver resolvendo a questão. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça dessas questões, assim, que são meio mal escritas, que fica uma coisa meio que em aberto e tal. E isso é muito fácil de acontecer em análise combinatória e probabilidade, né? De você esquecer de amarrar uma pontinha ali ou escrever uma palavra, você pensa numa ideia, escreve outra, enfim. Isso é algo que acontece com uma certa frequência em probabilidade e combinatória, e foi o que aconteceu nessa questão e ela foi anulada. Já tivemos questões também que eram confusas, para não dizer problemáticas, lá no Enem, que não foram anuladas, por exemplo, aquela questão da taça, né, da Copa do Mundo do Brasil, que falava em 4 cores, que tinha que usar 4 cores, mas na verdade deveria ser poderia usar 4 cores. Essa nem foi anulada, mas dessa vez foi anulada, a questão de probabilidade, né, corretamente anulada. Mas eu não vou me estender muito, eu não tenho paciência, esse é um defeito meu, na verdade, eu não tenho muita paciência para ficar discutindo questões que foram mal elaboradas. Então, você vai até encontrar, né, em outros canais, até no Instagram de algum professor de matemática. Eu acho que na época do Enem eu vi um professor que resolveu essa questão até usando Python, tipo linguagem de programação para poder resolver a questão e tal. Eu até dou meus parabéns para esses professores, valorizo muito porque eu não tenho essa paciência toda. Apesar de ser muito paciente, para esse tipo de coisa eu não tenho muita paciência. Então a gente vai resolver a questão como o examinador pensou na questão, como ele gostaria que fosse resolvida. Como eu resolveria na hora da prova, tá? Eu achei a questão confusa quando eu li, mas eu resolveria da forma como foi o gabarito preliminar, tá? E vocês vão entender depois que a gente resolver a questão, o porquê que ela era de fato problemática, tá? Porquê que ela teve que ser anulada, beleza? Então vamos lá para a resolução da questão 156. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Bom, então vamos lá para o texto base. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. E qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Galera, vamos começar resolvendo, tá? O que ele queria ter pedido nessa questão, mas não foi o que ele pediu, por esse motivo essa questão foi, inclusive, anulada. Tá? Então vamos pensar primeiro no que ele queria ter pedido nessa questão. Então a gente tem 10 pessoas. Vou colocar aqui 10 pessoas. Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Vou chamar essas pessoas de A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. E eu vou te dizer que essas duas aqui, tá? Vou assumir que A e B são as pessoas que formam um casal, beleza? E aí eu vou cortar esse espaço aqui, esse traço, em 10 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu apagar aquele final. Então, o que ele quer saber nessa questão, na verdade, é o equivalente a perguntar de quantas maneiras eu poderia organizar uma fila, tá, com aquelas 10 pessoas ali, de tal forma que a primeira e a última pessoa daquela fila sejam essas duas pessoas do casal. Beleza? Então, se fosse essa a pergunta, de quantas formas eu posso formar uma fila com 10 indivíduos, de tal maneira que a primeira e a última sejam pessoas do casal, a gente poderia pensar nessa questão de duas formas, né, para calcular essa probabilidade. Então, primeiro, eu poderia pensar que essas 10 pessoas poderiam permutar livremente aqui, tá? Então, eu teria 10 fatorial formas de permutar todas elas naqueles 10 espaços. Deixa eu só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza?
E dessas 10 fatorial formas, tá? Porque isso aqui seria o nosso espaço amostral, tá? Seria o número de elementos do nosso espaço amostral. Dessas 10 fatorial formas, a quantidade de formas que satisfazem a condição de que a primeira pessoa da fila e a última pessoa da fila sejam pessoas daquele casal, seria o equivalente a eu pensar que aqui no meio eu posso permutar livremente as outras 8 pessoas, né, de C até J. Então eu teria aqui uma permutação de 8 elementos, que é igual a 8 fatorial. Tá? Aqui eu estou permutando as 10, aqui eu estou permutando 8. Essas 8 pessoas seriam as pessoas de C até J. E naqueles dois espaços, eu teria que ter obrigatoriamente ou A e B, ou B e A. Então, eu teria duas possibilidades aqui para colocar a primeira pessoa, que poderia ser A ou B. E lá no final, eu teria uma possibilidade que seria aquela que eu não utilizei naquele primeiro espaço. Então, se eu comecei por A, tenho que terminar por B. Se eu comecei por B, tenho que terminar por A. Então, a probabilidade de que a primeira e a última pessoas fossem do casal, né? Primeira e última do casal, seria igual a denominador, que seriam todas as possibilidades, né, de permutações entre esses 10 elementos, que é o nosso espaço amostral, 10 fatorial. E no numerador, eu teria todos os desenhos que satisfazem a minha condição, né? Aqui são os casos possíveis, no numerador os casos favoráveis, o que seria equivalente a 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. Beleza? Deixa eu até diminuir um pouquinho esse traço aqui, não vou precisar disso aqui tudo. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. E aí, calculando isso aqui, fica 2 vezes 8 fatorial. O denominador, que é 10 fatorial, eu posso escrever como 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Simplifico 8 fatorial com 8 fatorial, simplifico 2 com 10. Fica 5. E isso aqui vai dar 1 sobre 45, que é a letra B de bola. Tá? Aqui eu usei uma ideia de resolução que usa basicamente a definição de probabilidade, né, como casos favoráveis sobre casos possíveis, e uma resolução um pouco mais combinatória, né, usando a ideia de permutações, beleza? Mas eu também poderia ter resolvido, tá? E cuidado, não foi isso que a questão pediu. Já já a gente vai discutir o que ela de fato pediu e por que ela foi anulada. Mas o que ela queria pedir era isso. Ela queria que a resposta correta fosse a letra B de bola. Mas uma outra possibilidade de solução que a gente teria aqui seria pensar o seguinte, ó. Eu tenho 10 pessoas, né, A, B, C, D, E, F, G, H e J, e eu quero que a primeira e a última, né, sejam pessoas, as duas pessoas daquele nosso casal. Então, se eu chamar aqui de C, se bem que você vai ficar ruim, né? Porque tem uma pessoa ali que eu chamei de C. Então, eu vou chamar aqui de... K também já está ali? Não, K não tem pessoa K. Então, eu vou chamar de K uma pessoa do casal. Deixa eu baixar isso aqui mais um pouquinho, essa solução. Então, K é uma pessoa do casal, beleza? E K barra é uma pessoa que não é do casal, beleza? Que não é do casal. Então, a probabilidade de que a primeira e a última pessoa sejam do casal, agora eu vou usar uma ideia mais de probabilidade condicional, é mais ou menos a seguinte. A primeira tem que ser obrigatoriamente alguém do casal. As outras não precisam ser, nem que não precisam ser do casal, não podem ser do casal. Então, eu teria que ter uma sequência em que a primeira pessoa é do casal, a segunda pessoa não é do casal, a terceira pessoa também não é, até chegar na nona, e a 10ª pessoa seria obrigatoriamente uma pessoa do casal. Então, qual seria a probabilidade de que a primeira pessoa seja do casal? A probabilidade de que a primeira pessoa seja do casal vai ser de 2 em 10, porque eu disponho de 10 indivíduos. Vou até copiar aqui para a gente poder acompanhar, ó. Eu disponho aqui de 10 indivíduos, tá? A, B, C, D, E, F, G, H e J. E a probabilidade de que a primeira delas seja o indivíduo do casal são essas duas naqueles 10, beleza? Então, digamos, por exemplo, que essa primeira pessoa seja a A. Então, agora, se eu quero calcular a probabilidade de que a segunda pessoa, né, isso aqui só para ficar claro, é a probabilidade de que a primeira pessoa seja do
casal. Agora, eu tenho que calcular a probabilidade de a segunda pessoa não ser do casal, sabendo que a primeira foi do casal. Beleza? Isso aqui é uma consequência lá de probabilidade condicional, que quando você escreve, né, probabilidade de B dado A, isso é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de A. Quando você passa aqui multiplicando, a gente acaba tendo a ideia de que a probabilidade de ocorrência de um evento e de outro evento equivale à probabilidade de ocorrência do primeiro multiplicado pela probabilidade de ocorrência do segundo, sabendo que o primeiro ocorreu. Tá? Esse aqui é chamado de produto de probabilidades. Tá? É o que a gente está usando aqui. Tá? Por mais que a gente use isso meio intuitivamente, né, eu estou deixando claro que o que a gente está usando aqui é uma consequência da definição de probabilidade condicional. Então, sabendo que a primeira foi uma pessoa do casal, qual é a probabilidade de que a segunda pessoa não seja do casal, né? Sabendo que a primeira pessoa é do casal. Então, essa probabilidade vai ser igual a 8 dividido por 9, porque eu disponho de 9 pessoas, né? Uma vez que eu já sei que a primeira foi do casal, é isso que eu tenho que considerar aqui para fazer esse produto de probabilidades. Então, eu reduzi o meu espaço amostral em uma unidade e a quantidade de pessoas aqui que não são do casal são iguais a 8, porque tem uma que é do casal. Então, fica 8 sobre 9. E aí, isso daqui eu vou continuar fazendo para a terceira pessoa não ser do casal, sabendo que a primeira foi do casal e a segunda não foi do casal. Então, vão sobrar 8. Digamos que essa segunda, né, o segundo indivíduo tenha sido, sei lá, tipo G. Então, vão sobrar 8 pessoas, das quais 7 não são do casal. E isso aqui vai continuar, né? Isso aqui a gente está calculando a probabilidade do terceiro não ser do casal. Então, depois vai vir o quarto, que vai ser 6 em 7. Depois vai vir o quinto, que vai ser 5 em 6. Depois vai vir 4 em 5. Depois 3 quartos. Depois 2 terços. Depois 1 meio. Então, primeira pessoa, segunda não do casal, terceira não, quarta não, quinta não, sexta não, sétima não, oitava não, nona não. Então, esse meio que está ali, esse 1 meio que está aqui, já vai ser a probabilidade de a nona pessoa não ser do casal, sabendo que a primeira foi do casal, a segunda não foi do casal, a terceira não foi do casal e assim sucessivamente, beleza? Isso deu 1 meio. E depois eu vou ter que multiplicar pela probabilidade da última pessoa ser do casal, sabendo que a primeira foi do casal e todas as outras não foram do casal. Só que, pô, se eu já selecionei uma que era do casal e as outras 8 que não eram do casal, então acaba que a probabilidade de essa última pessoa ser do casal vai ser 1 em 1, porque eu só tenho mais uma pessoa para ser sorteada, né, ou para estar aqui nessa posição final, e obrigatoriamente ela vai ter que ser uma pessoa do casal, beleza? Então, só para ficar mais claro aqui, né, porque eu sei que isso aqui acaba sendo meio confuso, esse 2 décimos é essa probabilidade, 8 nonos é essa, 7 oitavos é essa, 6 sétimos é essa, 5 sextos é essa, 4 quintos é essa, 3 quartos é essa, 2 terços é essa, 1 meio é essa e 1 sobre 1 essa última, beleza? Fazendo todo esse produto, a gente vai ter uma pancada de cancelamentos aqui. 8 cancela com 8, 7 com 7, 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2. Aqui tem alguns 1s, e aí só vai sobrar esse 2 aqui no numerador e no denominador o 10 vezes 9. Isso aqui é 2 sobre 90, que simplificando fica 1 sobre 45, que era a mesma resposta que a gente tinha anteriormente naquela nossa outra solução, tá? Então aqui eu usei argumentos um pouco mais combinatórios e a definição de probabilidade, e aqui eu já usei uma ideia de probabilidade condicional ou produto de probabilidades, beleza? O problema dessa questão é porque, vamos lá, vamos até fazer um desenho possível aqui, tá? Porque eu acho que isso vai ser legal para o nosso entendimento, ó. Um desenho possível para essa sequência seria primeira pessoa do casal A, depois C, depois D, depois E, depois F, vou fazer aqui na ordem, tá? G, H, I, J, que seria a última, e por fim B. O que significaria esse desenho lá no contexto de um amigo secreto? A primeira pessoa, que foi a pessoa A, tá? Que é uma pessoa do casal, ela vai presentear C. Depois a C vai presentear D. D vai presentear E vai presentear F, F vai presentear G, G vai presentear H, H presenteia I presenteia J, J
presenteia B. Então foram as 10 pessoas aqui, e quando chegar em B, ela só tem uma possibilidade, que é presentear A, beleza? E aí vejam que aqui o ciclo se fecha só uma vez. Ele se fecha, de fato, no final do processo. Ele não se fecha no meio. Porque, para quem sabe, né, como é que funciona amigo secreto, poderia ter acontecido do A ter sorteado o C e o C ter sorteado o A. E aí o ciclo já teria se fechado uma primeira vez aqui e teria que recomeçar, beleza? Mas já já a gente discute esse caso aqui. Então, vamos ver de novo o que ele falou aqui no texto. Olha só. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Pô, temos um problema aqui, né? Por que a gente tem um problema? Porque digamos que eu tenha feito aqui uma sequência que não tenha sido exatamente essa, beleza? Digamos que o A tenha sorteado C, C sorteou D, D sorteou E sorteou F, F G, G H, H sorteou I sorteou J, mas o J sorteou o A, beleza? Só que se isso tivesse acontecido, o ciclo ia ter se fechado aqui e o B ia ficar meio que away aqui, né? Tipo, ele não teria como sortear ninguém e tal. Então, essa possibilidade, por mais que a gente saiba, né, que ela não pode acontecer, porque se isso acontecesse no sorteio, isso implicaria no B ter selecionado o próprio nome dele, né? E ele teria que se dar o presente, o que não faz muito sentido no amigo secreto, né? Geralmente, quando acontece isso, o que a gente faz é sortear novamente quando alguém sorteia o próprio nome. E é o que teria acontecido nesse cenário aqui. Só que vejam que a gente está inferindo algo que não está escrito no texto, né? Ele não disse isso aqui, tá? No texto em momento nenhum. Então, isso aqui é um problema, porque se o ciclo se fecha antes, a gente vai ter algumas consequências indesejadas, digamos assim, né? Ele não fala, por exemplo, se o ciclo se fechar, como é que vai se dar a próxima pessoa que vai identificar quem é o seu amigo secreto. Vai ser por sorteio de novo ou tem alguma lógica? Enfim, tem vários problemas, tá? Aqui nessa escrita aqui dessa questão. Tá? E tem um aqui que, na verdade, é o mais, talvez o mais tosco aqui, que é esse final, que é o que ele pede, né? Porque vejam que para resolver a questão da forma como a gente resolveu, a gente teria que inferir que esse ciclo só vai se fechar uma vez, né? Que a primeira pessoa que deu o presente para alguém vai ser a última a receber o presente, porque senão a gente não poderia fazer nada disso que a gente fez aqui. Só que veja que o que ele pede é qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada. Só que vejam, se a gente tiver um ciclo que só se fecha uma vez, a primeira pessoa que revela o seu amigo secreto também é a última presenteada, é a mesma pessoa, que é o caso de A presenteia C, C presenteia D, aí chega no J, o J presenteia B e o B presenteou o A. Então a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto tinha sido A e a última presenteada também foi o A, porque o ciclo se fechou nela, né? Então o que ele pediu aqui também é meio estranho, né? Porque se ocorrer de o ciclo só se fechar uma vez, né, que é o caso mais simples de ser analisado e que é o que ele de fato queria que a gente analisasse, então a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última pessoa presenteada são a mesma pessoa, beleza? Então por isso que eu falei que eu não tenho muita paciência para esse tipo de questão de ficar, enfim, tentando achar soluções. Tem até professores que fazem isso, eu valorizo muito, né? Comentei aqui no início do vídeo, inclusive. Mas eu confesso que eu não tenho muita paciência. Vi até professor fazendo simulações aqui dessa probabilidade, levando em consideração todas essas características aqui e mudando esse final, né, de a primeira pessoa revelar o seu amigo secreto e a última presenteada. Ele fez essa simulação em Python, tipo, simulando tipo, milhares de cenários possíveis e tal, enfim. Eu confesso que eu não tenho essa mesma paciência. Então, o que ele queria pedir era isso que eu comentei com vocês aqui no início do vídeo. Tá? O que ele queria é que a primeira e a última pessoa nesse sorteio fossem pessoas do casal, né? E que o ciclo, e aqui a gente teria que considerar para chegar nessa resposta da letra B, que o ciclo só se fecharia uma vez, né? Porque senão depois você teria que inferir
algumas outras condições que não estão muito claras no texto, beleza? Mas, felizmente, essa questão aqui, diferente de algumas outras problemáticas que já apareceram no Enem, essa questão ela foi anulada. Então, o único prejuízo dessa questão, né, foi para aqueles alunos que, né, porventura sejam bons alunos que gostem, tenham facilidade com matemática e gostem dessa frente, né? E que tenham ficado tentando fazer essa questão e perdido muito tempo tentando resolver essa questão, sendo que depois ela foi anulada, beleza? Mas ela foi corretamente anulada. E eu espero, pelo menos, né, é o objetivo do vídeo, que vocês tenham entendido se ele tivesse escrito, né, se o examinador tivesse escrito a questão da maneira como ele gostaria, né, o porquê da gente chegar na resposta de 1,45 avos, que foram esses dois caminhos que eu mostrei aqui para vocês.